Está começando Saúde Total, para melhorar sua vida. Receita culinária, entrevistas, dietas e muitas dicas para a sua saúde física, mental e espiritual. Saúde Total, você em harmonia com a natureza. A apresentação, Hermes e Missilene. Muito bem, é o seu programa Saúde Total no ar para você, trazendo muita informação. Esperamos que a bênção de Deus esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa. Estamos chegando novamente, trazendo a alegria de estar com você aí do outro lado, nos ouvindo. Você pode ouvir o programa Saúde Total no 590am da Rádio Cruzeiro, também no site www.cruzeiroam.com.br. É uma satisfação estar com você mais uma vez. Queremos ler um texto da Palavra de Deus para a nossa oração. O texto está em Gênesis capítulo 1 e o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para alimento. Amém. Queremos convidar você para fazer uma oração nesse momento. Querido Pai Celestial, entramos na Tua presença com os nossos corações agradecidos pelas bênçãos que tem nos dado. Obrigado pela Tua palavra, que é como uma luz a iluminar o nosso caminho. Abençoe, Pai, cada ouvinte que nesse instante está sintonizado no programa Saúde Total. Que a cura, a restauração, a paz possa reinar em cada coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hei de ver ao meu Jesus. Estamos de volta com o seu programa Saúde Total especial de hoje, trazendo para você uma música para elevar o seu coração aí e desejar o encontro face a face com Jesus, o nosso Salvador, né? O programa de hoje especial, estamos recebendo aqui o pastor Silvan Paulo da Silva. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Tudo bem, pastor? Bem-vindo ao programa Saúde Total. Tudo bem, Hermes. Boa tarde. E nós hoje vamos conversar, como sempre fazemos no programa Saúde Total, sobre alimentação. Nós somos defensores do estilo de vida vegetariano, temos defendido isso no Saúde Total, temos estimulado as pessoas também a mudarem o seu estilo de vida. Agora, pastor, o povo de Deus sempre foi vegetariano? Há na Bíblia revelação sobre esse assunto? Há na Bíblia revelação sobre esse assunto, mas o povo de Deus não foi sempre vegetariano. No propósito de Deus, conforme o texto que você leu no início do programa, o propósito de Deus era que o seu povo fosse vegetariano. O ser humano não nasceu para comer carne. Esses dias atrás você falou até no programa sobre a nossa dentadura, né, que é diferente dos animais carnívoros. Só que após o pecado, aí foi mudado o hábito da alimentação e, portanto, nós temos na Bíblia, revelado na Palavra de Deus, 7 períodos da alimentação do povo de Deus. 7 períodos de diferentes alimentação. As mudanças nos hábitos alimentares está na profecia. E é exatamente sobre esse assunto que nós podemos meditar hoje. Interessante, né? Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo leem sempre a Bíblia, são conhecedores da Palavra de Deus, mas talvez não encontraram com esse assunto na Bíblia. Pelo contrário, há ainda alguns textos que podem ser usados para aprovar o regime carnívoro, né, em nossos dias. Então é interessante, pastor. Então queremos começar
pela primeira fase. Qual foi, onde foi que ocorreu? É importante sabermos essas 7 fases, Hermes, porque tem muitos textos com aparentes contradições. Então nós precisamos, ao estudar a profecia, precisamos saber o tempo, o lugar e para quando, para que época aquilo foi escrito. O contexto, né? Exatamente, o contexto da história. O contexto histórico. Exatamente. Então, na Bíblia nós encontramos textos mostrando o próprio Deus mandando comer carne. E encontramos textos ele proibindo a carne. Então, por que essa aparente contradição? Então, nós precisamos saber qual foi a fase, qual foi a época. E assim como nós temos na Bíblia vários assuntos que são 7, né? Temos os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas, as 7 igrejas. Na Bíblia nós encontramos também as 7 fases da alimentação do povo de Deus. E é um assunto profético, por isso que nem todos conseguem compreender. E ficam perdidos. Mas Jesus comeu carne? Então precisamos saber que época foi que foi aceito o alimento carne e que época foi que Deus proibiu. Então, vamos começar pela primeira fase, né? Quando Deus criou o homem. Quando foi, então, na criação? Então, o primeiro período da alimentação, a primeira fase da alimentação foi a fase original, como Deus criou. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, nós lemos que Deus criou, fez crescer as frutas, né? Frutas e verduras, leguminosas. Então, o alimento que Deus criou para Adão e Eva e para a humanidade, se tivesse permanecido firme, sem pecar, seria somente frutas, alimentos naturais, que não teria resíduo, né? Então, nós somos criados para comer alimentos 100% natural, frutas, verduras, legumes e sementes, né? Citado no texto, semente. Isso. Toda erva que dá fruto, de erva que dá semente, isso vos será para mantimento, para o alimento, né? Gênesis 1, 29. No capítulo 2, os versos 9 e o verso 16, fala do fruto da árvore da vida, né? Então, essa foi a primeira fase. Ainda em Gênesis, nós encontramos a segunda fase da alimentação. Foi após o pecado. Então, no capítulo 3, aparece ali a queda do ser humano. A Eva pecou e Adão também. Foram expulsos do Éden. E como consequências, aí Deus acrescentou ali o trabalho manual. Que lá no Éden eles não tinham o trabalho penoso, o trabalho árduo, né? E agora, fora do Éden, vem a segunda fase da alimentação. Após o pecado, Deus introduziu ali os alimentos tirados da terra. No Salmo 104, versículo 14, o salmista diz que Deus faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem. E no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 3, versos 17 a 19, lá Deus manda Adão agora comer do suor do seu rosto. Aí aparece agora os alimentos que você vai ter que plantar e colher. Aí vem a batata, aí vem o cultivo da terra. Cultivo, né? Exatamente. Aí você vai comer do que você cultivar. Foi acrescentado devido ao pecado, aí foi acrescentado o trabalho manual e desse trabalho traria o alimento. É interessante, pastor, que é bastante conhecido no meio evangélico o jejum de Daniel. Daniel fez aquele pedido para o responsável dos servos, os cativos em Babilônia, e ele pediu legumes e água. Exatamente. E no original hebraico aparece essa palavra aqui, zeroim, que é a mesma que aparece em Gênesis 1, 29, quando Deus deu o cardápio para... Frutas, verduras, coisas naturais, né? Que a terra produzia, na primeira fase, observe que é frutos, árvores que dá semente. Então, são alimentos As vagens, né? Grãos. Isso. Os alimentos que a terra produz sem cultivo. Não precisa você estar plantando para colher. São os frutos nativos, né? Já fora do Éden, quando eles foram expulsos, Deus mandou, está no capítulo 3 de Gênesis, Deus ordenou que Adão agora ia comer do suor do seu rosto. Ele tinha que plantar para colher. Ele começou a participar do processo. Isso, então. Exatamente. É a segunda fase. Então, já entrou aí outros tipos de alimentos, né? Permaneceu ainda as frutas, mas até então nada de carne. Foi frutas,
Aí entrou os legumes, cereais, né? Exatamente. Cevada, trigo, Isso. começaram a ser cultivados pelo homem depois da saída do Éden. Exatamente, essa é a segunda fase, né? E o sábio Salomão, ele diz em Provérbios capítulo 15, verso 17, Salomão já dizia em seus dias: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio, né? Então, nessa segunda fase, Deus ainda manteve o homem vegetariano. E aí, esse período durou até o dilúvio, que vem a terceira fase, né? A terceira fase da alimentação. Então vamos só recapitular para o nosso ouvinte ficar bem informado. A primeira fase... Somente frutas. No Éden. No Éden. Era um regime frugívoro, 100%, né? A segunda fase, fora do Éden. Fora do Éden, aí já vinham as frutas, os cereais, os leguminosas, o que o homem plantava, né? Aí o homem já começou a participar do processo, né? E agora a terceira fase? Terceira fase entra depois do dilúvio. Tem alguns pontos interessantes nessa fase. Porque foi tolerado, foi acrescentado agora a alimentação do homem, acrescentada a carne. Em Gênesis capítulo 9, versículo 2 e 3, você pode conferir. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para falar exatamente o que a palavra diz. Você pode conferir que Deus deu agora a carne também para o alimento. Ele diz no versículo 2, capítulo 9, verso 2 e 3. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Verso 3. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Observe, Deus está dizendo: olha, Adão, assim como eu dei, no caso aqui não era mais Adão, já era Noé, né? Assim como eu dei no princípio a erva verde, agora eu estou dando também a carne. Por quê? Então Deus está autorizando o homem a comer carne. Autorizando, exatamente. Deus está mandando comer a carne. Observe que no mesmo capítulo 9, Deus faz uma ressalva, né? Deus é amor, Ele quer o melhor para nós. Então Ele permitiu comer carne, mas Ele colocou aqui algumas observações, algumas exigências, né? Antes dessas observações, pastor, há aqui algo... Há algo interessante aqui para nós vermos, é que Adão ele tinha um contato com os animais, né? Adão colocou o nome nos animais, os animais eram mansos, né? No Éden. Isso, exatamente. Depois veio o pavor do homem. Quando o homem pecou, a sua fisionomia deu medo dos animais, né? Ele ficou... Isso, perdeu essa harmonia, né? Afugentou os animais. Exatamente. Quando Deus manda Noé construir a arca, os animais se tornam novamente amigos do homem, né? Que eles entram na arca ali, guiados pelos anjos. Isso. E conviveu com Noé na arca, não é? Conviveu, e agora o senhor está dizendo que, novamente, os animais se afugentam do homem. Isso, e Deus autoriza agora o homem a matar o animal para comer. Porém, com uma ressalva. No versículo 4 ele diz: a carne, porém, com seu sangue, com a sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Por que Deus permitiu comer a carne e proibiu o homem comer o sangue? Por quê? Todos nós sabemos que hoje, por exemplo, uma das principais mortes da humanidade é o infarto no miocárdio, né? Por quê? Por causa das gorduras, por causa das carnes vermelhas. Então, nessa observação que Deus faz, foi exatamente para evitar maiores complicações. Olha, você pode comer carne, porém não coma com o sangue. E nem com a gordura, né? Nós vamos ver nos próximos versículos. Não pode comer com o sangue nem com a gordura. Por quê? Se for comer a carne com sangue, ela se torna mais prejudicial ainda. Tanto é que as carnes vermelhas são as mais perigosas, né? Então Deus deu a carne, porém sem o sangue. Tem que tirar, o animal teria que ser sangrado. E também sem a gordura. Não foi permitido comer carne gorda, né? Toda a gordura ela tinha que ser tirado e queimado no altar. É interessante, pastor, nós compreendemos que por trás de um não de Deus há sempre uma bênção, né? Com certeza.
E outra observação, outra proibição é que Deus não permitiu também comer a carne de animais imundos. Nesse período, nessa terceira fase, Deus permitiu comer a carne, mas ele pode observar no capítulo 7 de Gênesis, quando Deus manda Noé entrar na arca, que Deus disse assim, olha, dos animais limpos, você ponha 7 casais, o macho e sua fêmea. E observe que do animal imundo, ele disse que bastava colocar um casal. Por que isso? Porque o homem ia comer carne, porém com certa restrição. Animais imundos, como porco, como... Tem uma série de animais imundos, peixe de couro, que são animais que comem toda a porcaria. Então a carne se torna mais venenosa. Então Deus proibiu esse tipo de carne. Mesmo tolerando comer a carne, mas ele fez essa proibição. A carne tinha que ser sem o sangue, sem a gordura e não carne de animais limpos. Então essa lei de animais limpos e imundos já existia antes do dilúvio, porque ao colocar na arca, Noé já fez essa seleção, né? Existia no plano de Deus. Não tinha sido revelado para o homem, né? Quando Deus deu a carne, aí ele já fez essa seleção, né? Carne, põe dentro da arca, carne, 7 casais de animais, se fosse usar a linguagem de hoje, de animais que a carne é menos prejudicial, né? E dos animais que a carne é imprópria para o consumo, por ser muito venenosa, ponha somente um casal, só para deixar a semente. Preservar a espécie, não é? Isso, preservar a espécie. Agora, surge nesse período ainda uma pergunta, e o ouvinte deve estar curioso. Por que o ser humano foi criado para ser vegetariano e por que Deus agora tolerou o uso da carne temporariamente? Boa pergunta. Porque se o homem é naturalmente vegetariano, criado por Deus, e o próprio Deus agora dá carne? Muito bem. Eu convido o ouvinte a conferir em sua Bíblia, no capítulo 7 do livro de Gênesis, é o capítulo que fala, do 6 ao 7, fala do dilúvio, né? No versículo 4, Deus diz assim: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Observe, Deus está falando para Noé que ele ia exterminar da terra todos os seres. Tudo que foi criado no princípio, o dilúvio destruiu. Então, por que o homem foi permitido comer carne? Nós sabemos que o dilúvio, ele durou muito tempo. Foram 40 dias chovendo sem parar, mas depois a arca passou, a terra passou coberta muitos meses, né? E nós sabemos que a terra permaneceu coberta 377 dias, ou seja, 54 semanas. A terra coberta é muito tempo. Não sobraram nada. Ervas, frutas, árvores frutíferas, tudo foi destruído. Então, por esse motivo, Deus preservou dentro da arca. Seria difícil preservar um pé de mangueira dentro da arca, né? Mas um animal, bom, para Deus nada é impossível. Mas Deus quis assim. Aí permitiu comer o alimento carne, tendo em vista que as frutas e verduras foram acabadas, né? Destruídas no dilúvio. Em Provérbios capítulo 10, versículo 27, aqui esclarece também um segundo motivo, por que Deus permitiu o homem agora comer carne. Após o pecado, o plano de Deus foi frustrado, vamos dizer assim. Então Deus não tinha mais a intenção de deixar o homem viver muito tempo. E no capítulo 10, o versículo 27 do livro de Provérbios, aqui tem uma explicação bem lógica, né? Diz aqui que o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos, tem tradução que fala dos ímpios, serão abreviados. Então, um dos motivos por que Deus introduziu a alimentação carne no cardápio do homem foi para diminuir os seus dias de vida. Isso é muito interessante, porque antes do dilúvio, nós estudando a Bíblia, nós percebemos isso. A longevidade do homem, do ser humano, era coisa incrível, né?
É verdade. Uma pessoa vivia quase 1000 anos. Né? Nós cremos isso pela palavra de Deus. Aí, o que aconteceu? Com a impiedade do coração humano, Deus resolve destruir a raça com o dilúvio e estabelecer uma nova... Então Deus resolve estabelecer um novo teto de vida. Exatamente. Você vê aqui que Salomão diz que o dia do justo seria prolongado, mas do ímpio seria abreviado. Então, já que o homem pecou, não é vontade de Deus que nós vivamos sofrendo sempre neste mundo. Uma prova disso é que quando Adão pecou, ele tirou Adão e Eva do Éden. Para quê? A Bíblia diz em Gênesis, para que ele não vá e coma do fruto da árvore da vida e passe a viver eternamente como pecador. Não seria interessante? Vamos viver eternamente sofrendo nesse mundo de pecado? Já pensou, o ouvinte? Então Deus agora se propõe a abreviar os dias de vida do ser humano e estabelece agora outro plano, que é o plano da salvação, já estava estabelecido, para que o homem, após ser salvo, vivesse eternamente, mas sem pecado. Interessante. E na pregação, no convite, no chamado de Noé, Deus estabeleceu também, pastor, 120 anos de pregação, né? Exatamente. Isso passou a ser mais ou menos a média. Em Salmos, no Salmo 90, Davi diz que a média de vida do homem é 70 anos. Se alguém chegar aos 80, ou passar dos 80, o mais deles é canseira e enfado, não é verdade? E nós podemos perceber hoje, quando você vê uma pessoa com 80, 90 anos, dificilmente ela está uma pessoa 100% feliz. Ela está reclamando, dor aqui, dor no joelho. Dor para todo lado, né? Então, isso é resultado do pecado. Então, ouvinte, olha, antes do dilúvio, o homem vivia 900 anos. Matusalém viveu 969 anos. É o recordista aí do... Adão viveu 930 anos. Noé viveu 950 anos. Então, esses homens viveram muito. E com saúde, né? Apesar de já estarem em estado de pecado, com muita saúde. Mas depois do dilúvio, há a diminuição. Você não encontra mais... Você, ouvinte que está com a sua Bíblia, você pode fazer uma pesquisa. Depois do dilúvio, você não encontra mais pessoas com esta idade. Porque esse foi o propósito de Deus, alterar a alimentação do homem, porque o carnívoro está provado pela ciência que ele vive menos. Com certeza. Então Deus, por exemplo, você vê, o dilúvio ocorreu no ano 1656, mais ou menos. Antes de Cristo. Antes de Cristo. 500 anos depois, mais ou menos no ano 2000 antes de Cristo, aparece o chamado de Deus a Abraão. Abraão viveu 100 e poucos anos, né? Então, um servo de Deus aí, mas já não desfrutou da longevidade de Noé, de Adão, de Matusalém, de outros aí que antecederam ao dilúvio. Exatamente. E exatamente por causa da alimentação carne que foi introduzida no seu cardápio, com a finalidade de diminuir os seus dias de vida. Isso é tão fácil de entender, ouvinte, porque na prática, você prende um animal aí no estábulo, no curral, você determina se é para engorda. Então, você mexe na alimentação, a nutrição determina a longevidade, o estado de saúde, né? É interessante. Nós também não somos diferentes. Nós somos o que comemos. E o alimento é o nosso combustível, né? Então, se você mexe na sua alimentação, você mexe em todo o sistema do organismo, né? E até no ecossistema. E prolonga ou encurta o tempo de vida e também altera a qualidade daquilo, da vida, né? Daquilo que se vive, o tipo de vida que se leva. É verdade. Bom, aí esse período foi depois do dilúvio até a saída dos filhos de Israel do Egito. Muito bem, estamos de volta com o Saúde Total Especial de hoje, recebendo o pastor Silvan Paulo da Silva. E estamos falando sobre as 7 fases da alimentação do povo de Deus, um estudo interessante, diferente, aqui que encontramos na Bíblia sobre a nossa alimentação. Pastor Silvan, já falamos sobre a primeira, segunda e terceira fase. Agora vamos para a 4ª fase da alimentação do povo de Deus, que aconteceu logo após a saída do povo de Israel do Egito
quando Deus agora introduz novamente o regime original, né? A quarta fase, Deus quis levá-los de volta ao regime que eles tinham lá no Éden. A quarta fase aconteceu quando o povo de Israel estava cativo no Egito, está no livro de Êxodo, né? E Deus chamou Moisés, seu servo, para libertar esse povo que estava escravizado no Egito, que era uma nação pagã. Quando Deus libertou o seu povo, agora o propósito de Deus era levá-los para Canaã, uma terra, a Bíblia se refere dizendo que ela mana leite e mel. Isso é um sentido figurado, para demonstrar que a terra era fértil, produzia todo tipo de frutas e alimentos saudáveis para o povo. Então, nessa fase, Deus procurou levá-los de volta ao regime original. Está no capítulo 16 do livro de Êxodo. Êxodo 16, aqui você observa Deus introduzindo o maná. No versículo 4, Deus diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. E no versículo, aí vem dando as instruções como deveria ser colhido esse maná. No versículo 14 e 15 diz: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então, nesses versículos, nós entendemos que Deus agora introduz ali outro alimento. Deus queria acostumar o seu povo a se alimentar com um alimento mais simples, sem a carne. Primeiro porque no deserto seria difícil, né? Mas eles levaram muitos animais, só que Deus não permitiu eles comerem os animais no deserto. Eu já ia perguntar, né? Deus retirou a carne porque não tinha mais animais, como aconteceu no dilúvio? Não, eles saíram do Egito levando seus animais. Tanto é que eles ofereciam sacrifício, né? O sistema de sacrifício permaneceu. Eles tinham animais para sacrificar a Deus, para oferecer em sacrifício. Mas como alimento, Deus deu o maná. É chamado pão dos anjos, né? A Bíblia fala. E observe no versículo 31, a casa de Israel deu o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Que delícia, né? Existem comentários que diz que o maná era como o trigo, nós temos o trigo hoje. O trigo nós podemos fazer uma variedade de pratos, né? O maná era mais ou menos isso. Era um alimento que poderia se fazer várias opções de cardápios, né? E eles comeram desse pão dos anjos, como a Bíblia fala, durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Só que logo após, com pouco tempo que eles começaram a comer, então diz a palavra de Deus que eles murmuraram, né? No livro de Números, capítulo 11, nós encontramos a murmuração do povo. Quando a pessoa é acostumada a comer carne, a comer alimentos condimentados, bem temperados, né? Picantes, isso, que você muda o cardápio dele para um cardápio mais simples. Vai para folha de alface, a pessoa acha ruim. Com certeza. Você observa no hospital, né? Por que todo mundo não gosta, ninguém gosta de comida de hospital? Porque é uma comida mais simples, uma comida sem muito tempero, uma comida mais saudável. Mas ninguém gosta. Realmente, de fato, por causa do sabor, né? Então, os filhos de Israel estavam acostumados a comer carne, muita carne, peixes. E eles, quando passaram a comer o maná, o alimento que Deus dava, eles estranharam. No capítulo 11, você observa que eles murmuraram. Diz a palavra de Deus que um populacho, ou seja, esse populacho tem tradução que fala um vulgo, né? Era um grupo de pessoas que saíram junto com os israelitas do Egito. Eram egípcios, pagãos, que, com medo das pragas que estavam caindo no Egito, saíram junto com o povo de Deus. Isso foi um atrapalho para o povo de Deus, porque eles começaram a sentir desejo pela comida lá do Egito.
O versículo 4 do capítulo 11 de Números diz: esse populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões. Aí fala dos alhos, cebolas e etc. Agora seca-se a nossa alma, diz eles, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Então eles menosprezaram o pão de Deus, o cardápio que Deus estava dando para eles. E o que aconteceu? Deus dá livre-arbítrio à pessoa. Deus não proíbe nós de nada. Ele mostra o certo e o errado. Interessante, pastor, que aqui eles citam os temperos, né? Os temperos, A carne em si não tem gosto. Ninguém come carne sem tempero, né? Com certeza. Então, o sabor da carne, ouvinte, não está na carne. Não. Estão nos temperos. Absolutamente, nos temperos. O que chama a atenção sua para um prato gostoso são os temperos. Porque qualquer alimento separado dos temperos é sem graça, né? É verdade. Então, aí nós observamos aqui no capítulo 11 de Neemias que Deus, ouvindo essas murmurações dos filhos de Israel, Deus ficou triste com eles. E no versículo 18, Deus manda Moisés dizer aos filhos de Israel: olha, já que vocês estão insatisfeitos com o pão do céu, com Números 11, capítulo 11, versos 18, podemos ler do 18 ao 20. Diz assim: dize ao povo: santificai-os para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos meus ouvidos. É como um pai que o filho quer uma balinha e o pai sabe, a mãe sabe que vai fazer mal, mas o menino insiste chorando, eles: então toma, você vai comer, mas vai se dar mal. Deus falou para Moisés: fala ao povo que eles vão comer carne. Versículo 18: porquanto choraste aos meus ouvidos, dizendo: quem nos dará carne a comer, né? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Aí o verso 19 diz: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós. Observe, Deus está dizendo: eu vou dar carne porque vocês rejeitaram-me. Esse foi o motivo. Rejeitaram o plano, né? O regime. O regime que Deus estava dando. O melhor dando. regime. Porque Deus queria fazer uma desintoxicação nos israelitas, na realidade. Ele deu maná durante o período da peregrinação, até chegar na terra prometida, que era uma terra fértil. Observe que... O tipo de Éden, né? Isso, era um Éden, né? E ali tinha frutas e verduras suficientes para eles se manterem. Então, pastor, nós aprendemos aqui com essa história, que essa história é citada por Paulo lá em 1 Coríntios vamos 10, chegar lá. Né? Nós aprendemos aqui que tudo que nós rejeitamos, vindo da parte de Deus como melhor para nós, é um pecado, né? Rejeitar o plano de Deus. Isso, então Deus diz aqui: eu vou mandar carne, vocês vão comer até sair pelos narizes. Você observe que Deus, humanamente falando, a gente vê assim, irado, Deus né? irado com o povo, porque o povo tinha rejeitado o seu plano, foi desprezado. É como você faz algo melhor que você pode por alguém e essa pessoa se torna ingrata. Isso. Você fica... E a comprovação que Deus estava irado com essa atitude deles está no versículo 31 a 34. Deus permitiu, mas olha o que aconteceu. Versículo 31, ainda do capítulo 11 de Números. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Verso 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor no arraial. Estavam ainda... Observe o versículo 33, Hermes e ouvinte, querido ouvinte. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Então,
observe que Deus permitiu, mandou a carne, porque eles estavam murmurando, tá? E a carne, vocês podem comer até se fartar. Mas quando a carne estava ainda nos dentes, antes de ser mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra os filhos de Israel e feriu com praga muito grande. Diz o versículo 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Avatar, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo de comer das comidas do Egito. Então, nessa ocasião, a carne não foi uma bênção. Não foi uma grande maldição. Morreram milhares de pessoas devido a esta murmuração. Aí, você observe, Hermes, que já lá no Novo Testamento, esse episódio foi tão sério, foi um episódio tão marcante na história do povo de Deus, que o apóstolo Paulo, em seus dias, milhares de anos depois disso aí, Paulo cita lá, escrevendo aos Coríntios, observe, eu quero que você confira na sua Bíblia, querido ouvinte, capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Observe que no versículo 5 a 11, Paulo faz menção sobre os pecados, né? As pessoas não se entregar aos prazeres ilícitos e etc. Aí Paulo vem falando aqui no capítulo 10, e no versículo 5 ele faz menção dos filhos de Israel. Olha, porque eles beberam... versículo 3. Todos eles comeram um só manjar, beberam a mesma fonte espiritual, que era Cristo, né? Porque comiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. A razão porque ficaram prostrados no deserto. Por quê, querido ouvinte, você já pensou? Que Deus não se agradou da maioria deles. O versículo 6 explica. Ora, versículo 6 e 7. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quais foram as coisas más que eles cobiçaram? Nós acabamos de ver no capítulo 11 de Números. Foi as comidas dos egípcios. Verso 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, nós aprendemos que os israelitas, eles fizeram do ventre um Deus. E por isso, Deus se desagradou deles. Eles ficaram prostrados no deserto. Daquela geração, somente 2 pessoas, Josué e Caleb, entraram na terra de Canaã. Interessante, pastor, que quando Deus deu carne para Noé lá, o pastor falou que na terceira fase, não era pecado comer carne, que estava de acordo com o plano de Deus. Isso. Não é isso? Foi uma... Agora, já no tempo do deserto, do êxodo, já Deus retira a carne e aí o desejo pela carne já se tornou-se um pecado. Porque pecado é aquele que contraria o plano, a vontade de Deus. Exatamente. Né? O plano de Deus agora é que eles fizessem uma desintoxicação, comesse do maná. E ao chegar na terra prometida, agora com o seu organismo já desintoxicado, eles não iam ter mais desejo de comer carne, eles iam passar a comer frutas e verduras novamente. Porque no Egito estavam com o apetite pervertido, né? Com as Exatamente. comidas do Egito. Pastor, podemos também fazer aqui um outro paralelo, né? O Egito é o mundo. Isso. O deserto é o tempo que estamos vivendo, estamos indo para Canaã Celestial, nos preparando, né? Então precisamos aprender essas lições, segundo a orientação do apóstolo Paulo. Essa história deve ficar-nos como uma lição de não desejar aquilo que Deus não propõe, aquilo que Deus não deseja para nós, né? É verdade. E observe, Hermes, aqui, na palavra de Deus, no livro de Neemias, fala do resultado desse regime só com maná. Porque lá em Números, se você prestar atenção, na realidade os israelitas nem chegaram a comer a carne. Quando a carne estava em seus dentes, diz o versículo 31 a 34, Deus enviou a praga e eles morreram milhares num só dia, ainda com a carne nos dentes. Então eles não comeram a carne. Aí continuaram comendo maná. Como que nós sabemos disso? Em Neemias capítulo 9, os versos 21 e 22, Neemias diz assim, chama a atenção do povo para aquela época. Ele diz: e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná,
e água lhes deste na sua sede. Está falando do período do deserto, né? Verso 21. Desse modo, de que modo? Com o maná e com a água, né? Deste modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Ou seja, os israelitas gozavam de uma perfeita saúde, comendo só o maná. Interessante, pastor, que hoje existe a pirâmide alimentar, não é? A mistura, a combinação de alimentos que devem ser usados com todo o equilíbrio. Já pensou se uma pessoa comer arroz durante 40 anos, né? 40 anos não. Eu falo 40 meses. 40 meses. Então a pessoa fica desnutrida. Então esse maná era o pão de Deus realmente. Ele continha todos os nutrientes. Agora eu quero fazer uma ligação aqui na mente do ouvinte para o caso do jejum de Daniel. Daniel, enquanto a mesa do rei estava repleta de todos os tipos de alimentos aí, vinho e carne, então ele pediu um alimento saudável. E qual foi o resultado? Eles ficaram melhores de saúde, melhores intelectuais, 10 vezes mais exatamente, inteligentes do que aqueles que usaram da mesa do rei. Era isso que Deus queria para o seu povo quando ele tirou a alimentação carne e colocou o maná, que eles ficassem mais saudáveis, entrassem na terra de Canaã, na terra prometida, em poucos dias, né? 40 dias era o suficiente para eles chegarem lá. Eles passaram 40 anos, mas o plano de Deus era antes. Pastor, e qual é a próxima fase então? A próxima fase agora é após a entrada em Canaã. Então, Neemias disse que eles passaram 40 anos no deserto, os seus pés nem se incharam, os que permaneceram, né? Mas eles entraram na terra de Canaã e diz a palavra de Deus que em seguida Deus retirou o maná. Então, eles chegaram na terra de Canaã, no dia seguinte não tinha mais maná. Por que Deus tirou o maná? Porque a terra tinha muitos cereais, frutas e verduras. Você lembra que os espias foram olhar a terra, voltaram com um cacho de uva, foi preciso 2 homens para carregar? Então era terra, não é? É uma terra muito fértil. Aí Deus tirou o maná, eles passariam agora, segundo o plano de Deus, se alimentar dos produtos da terra. Só que o que aconteceu? O ser humano é teimoso. Ele quer andar sempre do contrário ao plano de Deus. Então eles voltaram a ter desejo da carne. Então, nós entramos agora na quinta fase. Em Canaã, então, a quinta fase. Exatamente, em Canaã. De Canaã até, nesse período, é um período mais longo. Esse período aqui se estende até 1844, depois de Cristo. Depois nós vamos explicar por quê. Então, a quinta fase vai da entrada de Canaã até 1844. Isso. Quando Israel entrou na terra de Canaã, Deus tirou o maná. Seria para ele se alimentar só com os produtos da terra. Mas o povo voltou novamente a ter desejo das carnes do Egito, voltaram a comer carne. Aí, por misericórdia, você encontra no livro de Levítico, capítulo 11, nós vamos ler que é longo, e no capítulo 14 de Deuteronômio. Nesses 2 capítulos, nós encontramos a lei dos animais limpos e imundos. Deus prescreveu essa receita aí para Moisés dar para o povo. Como se dissesse, já que vocês querem comer, então eu vou separar o que é imundo, o que é limpo para vocês. Exatamente, entrou em vigor essa lei. No capítulo 11, veja, animais limpos são aqueles animais que têm a unha fendida, que remoem, como a vaca, né, a ovelha, a cabra. Eram os animais limpos. Dos animais quadrúpedes, né, mamíferos. E das aves, aí tinha classificação. A descrição, né? Isso. Dos peixes tinha classificação. O peixe com couro não podia, que é mais prejudicial, mais imundo. Então, aí entrou essa lei aí dos animais limpos e imundos. Agora, por que Deus deu essa lei de animais limpos e imundos? Em Atos, se você observar, Atos 7, versículo 39, diz assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Por que Deus deu essa lei? Porque eles voltaram a comer carne, voltaram para o Egito, que é uma expressão, voltaram a se alimentar das comidas do Egito. Aí Deus deu agora essa lei dos animais limpos e imundos. Então eles estavam em Canaã, mas no sentido da dieta, estavam fazendo agora do Egito. Exatamente. Né? Aí Deus deu igual essa lei. O crente que está na igreja, mas o coração está no mundo. Né? Exatamente. Não era permitido também comer carne de animais imundos, além de... Ou seja,
além de comer só animais limpos, também deveria ser sem o sangue, sem a gordura, né? A gordura e o sangue Deus mandou oferecer em sacrifício, né? E não comiam também uma parte, isso está em Levítico, né? Capítulo 7, a lei dos animais limpos, está no capítulo 11, e no capítulo 7 está a proibição da gordura, do sangue, etc. Está em Atos, no Novo Testamento, Atos 15, versículo 28, diz também por quê. Agora, nós observamos também que foi proibido comer uma parte da coxa, né? Aquele nervo. Ali foi mais também, não só para... Questão de tradição, né? Tradução, porque Jacó tinha sido tocado pelo anjo, né, na coxa, e aquele nervo da coxa que... Em honra ao pai Jacó, eles não comiam. Foi proibido. Eles não comiam também animais acidentados, animais mortos por si. O animal está amarrado no campo, se enforcou lá e morreu, ele não podia comer esse animal. Ou foi estrangulado por uma fera, não podia. Por quê? Porque a carne estava venenosa, com todo o sangue ali entranhado. Não tinha sido um animal sangrado. Está no capítulo 22 do livro de Êxodo. E em Ezequiel 4,14 também. Agora, uma vez no ano, não era permitido comer nenhuma espécie de carne. Que dia era esse? Era o chamado Dia da Expiação, Levítico 23. No verso 29, fala que eles não podiam. Nesse dia era uma santa convocação, era um dia de jejum, eles não comiam carne nenhuma. Era um dia de consagração a Deus. Interessante, mesmo o cardápio estando sendo usado, nesse dia não podia. Não podia. É como hoje, existem algumas pessoas que na sexta-feira da paixão não comem carne, né? Na Bíblia não está dizendo isso, mas assim, na sexta-feira não devemos comer carne, porque o pessoal comemora a morte de Cristo. E aí, eu lembro que meus avós, que eram muito católicos, eles, nesse dia, não comiam carne de jeito nenhum. Aliás, a minha avó, a mãe de minha mãe, ela não comia carne durante a quaresma toda. Era uma espécie de consagração. Em Israel, eles tinham isso no dia da expiação, que era o dia 10 do sétimo mês, não era permitido comer carne, de espécie alguma. Mesmo sendo nesse período que Deus tinha permitido, mas eles não comiam. Era uma proibição dada por Deus. E neste período, o maná foi retirado da arca, né? Está em Êxodo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 9. Bom, esse foi o período quinto período, né? De Canaã até 1844. Nós queremos até fazer um lembrete aqui, Hermes. Foi nesse período que nasceu Jesus. É verdade. Foi nesse período que Canaã, viveram os apóstolos e isso. Eram pescadores. Exatamente. Discípulos. O período vai até 1844, da nossa era. Então, é por esse motivo que alguns textos da Bíblia mostram Jesus dando peixe para o povo, Jesus dando peixe para aquela multidão que o seguia. Certo, então depois dessa fase, qual é a próxima fase que temos? Aí agora, nós chegamos a 1844. O ouvinte deve estar perguntando, por que 1844? Esse assunto da alimentação é um assunto profético. 1844 é uma data profética. Então, o sexto período, agora a sexta fase da alimentação do povo de Deus, começa de 1844 até a segunda vinda de Cristo. O que aconteceu, pastor, em 1844 para marcar essa nova fase? Muito bem. No livro de Isaías, capítulo 22, dos versos 12 a 14, Deus faz um convite. O Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia. Que dia? Nós vamos já ver. Ao choro, ao pranto, à rapadura da cabeça. Ou seja, Deus convida a uma humilhação, a um dia de contrição, como era no dia da expiação, no tempo de Israel. Então, aquele dia que Isaías 22 se refere, é o dia da expiação profético. No versos 20, Isaías 20, capítulo 22, versos 20 a 22, fala que Deus ia pegar a chave da casa de Davi e ia entregar na mão de Eliaquim, né? Se você ligar esse texto de Isaías 22, versos 20 a 22, Deus dando a chave da sua casa, a chave da casa de Davi, na mão de Eliaquim, seu servo, você ligando com Apocalipse capítulo 3, verso 7, você vai ver que ali é uma profecia se referindo a Cristo. Nós acreditamos, baseado nas profecias de Daniel e nas profecias de Apocalipse, que
Jesus, quando morreu e subiu ao céu, ascendeu ao céu, ele ficou ministrando no primeiro compartimento do santuário celestial até esse dia, 1844. Nós encontramos essa data estudando as profecias de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Isso está no capítulo... Daniel 8, 14, exatamente. Ali fala, depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, ou seja, o santuário é o céu, e essa purificação daria pela expiação de Cristo. Então nós estamos nessa fase aí, de 1844 para cá. Exatamente. Qual é o cardápio, então, dessa fase? Bom, nessa Qual a fase, orientação de Deus? A orientação dessa fase, porque em Isaías, eu convido até você, ouvinte, para conferir na sua Bíblia, em Isaías 22, fala que naquele dia, se referindo a esse dia, de 1844 para cá, que seria... Não é um dia de 24 horas, dia profético. É um dia profético. É o chamado dia da expiação. Deus disse, Deus vos convida ao pranto, ao choro, à rapadura da cabeça, mas, o profeta diz, eis aqui gozo e alegria, matam-se boi, degola-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, e diz, comemos e bebemos, porque amanhã não morreremos. Aí Isaías diz, Deus diz, mas o Senhor dos Exércitos não se declarou aos meus ouvidos dizendo, esta maldade não será perdoada. Então, Deus quer que nesse dia profético, que Isaías 22 se refere, seja um dia de jejum, como era no dia da expiação, no período de Israel. Isso. No dia da expiação, que era um dia de 24 horas, eles não comiam carne, né? Era um dia de jejum. Hoje nós não vamos, como é um dia profético, desde 1844 até o fechamento da Porta da Graça, quando Jesus voltar, então nós não vamos passar esse período todo em jejum. Mas é um jejum simbólico, ou seja, Deus quer que tiremos do nosso cardápio os alimentos que prejudicam a saúde. E é um jejum, né? Porque, vou repetir, quando falamos em jejum de Daniel, ele não ficou sem comer. Ele se absteve de certos alimentos proibidos, né? Isso, exatamente. E usou alimentos saudáveis. Como que encontramos isso, Hermes? Capítulo 3 de Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Aqui está a profecia para a nossa maneira de viver nos últimos dias. Arrependei-vos, diz Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, ou cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Ao qual, verso 21, ao qual é necessário que os céus recebam, ou contenha, tem tradução, a tradução mais correta é o céu contenha, ou seja, segure ele lá, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, desde a fundação do mundo. Que coisas são essas que é preciso restaurar antes que Jesus venha? Observe, querido ouvinte, que Pedro está dizendo que os céus vai conter Jesus, vai segurar ele lá, até o tempo da restauração de todas as coisas. Aí entra tudo aquilo que Deus criou lá no Éden. Lá no Éden Deus criou o dia de descanso, lá no Éden Deus criou o casamento, estabeleceu a família, né? Um homem para uma mulher. Lá no Éden Deus estabeleceu a alimentação do povo, do seu povo. Mas com o pecado, Satanás lançou por terra tudo isso. O homem mudou o plano de Deus, o homem introduziu o plano dele, o inimigo introduziu o plano dele. Aí distribuiu a família, hoje as famílias estão destruídas, destruiu a alimentação, o homem passou a comer carne, destruiu o dia de guarda, eles trocaram por outro dia. Então, mas antes que Jesus venha, diz aqui o texto de Atos 3:21, é necessário que os céus segurem Jesus lá até o tempo da restauração de todas essas coisas. Vivemos então nesse tempo da restauração. Nesse período então, pastor, de maneira prática, assim, para o ouvinte, qual seria o cardápio de hoje, antes de entrarmos aí na sétima fase? Muito bem. Então, hoje, que nós estamos vivendo no tempo da restauração, estamos vivendo no dia da expiação profético, né, de Isaías 22, hoje a alimentação que Deus quer que usemos é o alimento mais simples, o alimento mais natural possível. Aí, o povo de Deus que vive nos últimos dias, Hermes, é simbolizado pelo profeta Elias. Jesus, quando esteve aqui com seus discípulos, ele diz, eis que vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Não é assim que diz? Então, qual foi a dieta de Elias? Se nós somos representantes de Elias, devemos estudar a dieta de Elias. Na Bíblia você encontra 3 fases da alimentação de Elias, que é as 3 fases. Dentro desse sexto período, nós temos
3 fases. Elias comeu pão e carne, foi uma fase. Está no capítulo 17 do e o versículo 6, quando Elias ficou escondido ali na caverna com medo de Jezabel. Os corvos traziam pão e carne para ele. No capítulo 17, verso 9 a 11, ali ele saiu da caverna e encontrou uma viúva. Aí a viúva tinha pão e azeite, era o que ela tinha. Então foi a segunda fase da alimentação de Elias, pão e azeite. E a terceira fase de Elias foi, está no capítulo 19, verso 6, pão e água. Quando ele estava no deserto, aí somente o pão e água. E Isaías, capítulo 33, verso 16, diz que o povo de Deus nos últimos dias, o seu pão será certo e a sua água será dada. Então, o povo que vive no último período, ou no período que o último é no céu, né? Na sexta fase da alimentação do povo de Deus, que é de 1844 para cá, também deve ir se adaptando. Ou seja, pão e carne, né? Em 1844 o povo comia carne, o povo de Deus comia carne. Depois, Deus foi dando luz e nós agora Deus quer que nós voltemos ao regime original. Até porque, pastor, estamos indo para Canaã, né? Exatamente. E outra coisa, nós não somos representantes de Elias. João veio no espírito e virtude de Elias, né? Está no capítulo 17, versículo 11. João é o Elias que havia de vir, mas Jesus disse, em verdade Elias já veio, se referindo a João Batista. Mas ele virá novamente. Então, seria o povo de Deus depois de João Batista, depois que João Batista saiu da terra. Então, a alimentação de João Batista foi uma alimentação frugal. Diz que o alimento dele era gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto era uma espécie de vagem, alfarroba no deserto. Ele comia... João era puramente vegetariano. E esse regime vegetariano é o regime que Deus quer para o seu povo nesses últimos dias. Muito bem, bem explicado então. E a última fase, pastor? Não, antes da última fase ainda, nós encontramos ainda na Bíblia várias recomendações sobre o alimento natural. Provérbios 12, versículo 10, diz que é melhor um prato de hortaliça, eu li no início, né? Onde há amor do que um boi gordo com ele o ódio, né? Em Ezequiel 4,14, lá fala que da importância do alimento mais saudável, né? Em Romanos capítulo 14, versículo 21, Paulo diz, bom é não comer carne, nem beber vinho. Então a alimentação quanto mais saudável, melhor, né? E essa é a vontade de Deus para nós hoje, porque estamos no período de preparação para a nova terra, a terra prometida. E Isaías capítulo 65 diz que na nova terra até o leão vai comer palha como boi, porque lá não vai tirar a vida de ninguém. Se nós usar a lógica, o raciocínio, nós temos que ser vegetariano hoje, porque se queremos ir para o céu, lá não vai ter carne, né, para nós comer. Então temos que se adaptar aqui logo na terra. Aí chegaremos então no final da sexta fase, que é quando Jesus voltar e levar a sua igreja para a nova terra, para Canaã celestial. Qual será o alimento nessa nova terra? Aí se você pegar Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e versículo 17, você encontra que o alimento nosso vai ser frutas novamente. A mesma alimentação do Éden. Os frutos da árvore da vida será o nosso mantimento na nova terra. Em Ezequiel capítulo 47, versículo 12, diz que a folha da árvore da vida será para o mantimento das nações. E em Isaías 65, versículo 25, foi o texto que eu citei, diz que até o leão comerá palha como boi. Então, na nova terra não vai ter alimento carne. Se você, querido ouvinte, quer ir para a nova terra, tem que se acostumar agora, com o alimento natural. Estamos no deserto. Exatamente. Tá bom, então, nós queremos agradecer ao pastor Silvan Paulo da Silva, fazendo Saúde Total Especial de hoje, falando sobre esse assunto especial que foi a alimentação. Hermes, antes de concluir, eu gostaria de dizer para o ouvinte, esse assunto é um assunto profético, não é assunto de se estudar assim em uma hora, mas se você, querido ouvinte, quer conhecer mais sobre essa profecia sobre a alimentação, sobre esse regime santo, vegetariano que Deus deixou para a nossa saúde, graças a Deus que a humanidade está entendendo isso, né? Se você quer conhecer mais, nós podemos dar o estudo para você, dar os textos selecionados, entregamos na sua mão o estudo completo e você vai pesquisar na sua Bíblia se realmente tem fundamento ou não, porque aqui não dá para a gente ler todos os textos. Com certeza.
Ficaram aqui mais de 100 textos no Novo e no Velho Testamento que nós poderíamos... E queremos também enfatizar, pastor, que este é um assunto importante, está na palavra de Deus. Não queremos colocar isso como uma questão de salvação para as pessoas, não é? Nosso Salvador é Jesus. Essa é uma doutrina bíblica, né, expressa na Bíblia, na palavra de Deus, como é uma revelação da sua palavra. Isso. Não é? Não fazemos desse assunto a nossa religião. Nossa religião é Jesus. É claro. Nosso Salvador. Mas, como a Bíblia diz que o povo de Deus deve ser cabeça e não causas, porque hoje a ciência está provando que a carne não presta, não é boa para a saúde. É verdade. Então, as pedras estão clamando. Exatamente. Né? Nós, como povo de Deus, precisamos estar na frente. Estamos com a Bíblia na mão, precisamos revelar. Então, essa não só o ponto de vista científico, mas bíblico também. Bíblico também. E essa é a missão do programa Saúde Total, todos os dias, trazer essas informações para as pessoas, né? Pastor Silvan Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar da palavra de Deus, é muito maravilhoso sempre, né? E deixa aí o desafio para os ouvintes. Procure conhecer mais sobre esse assunto, é muito importante para a nossa saúde e o nosso bem-estar físico e espiritual. Muito obrigado, então. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco aqui no Saúde Total e nós vamos estar ajudando você, fornecendo material para esclarecer esse assunto. Ficamos por aqui com o Saúde Total especial de hoje. Um abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, que tenha muita saúde, muita fé e logo nos encontramos no próximo programa. Fica com Deus e muita saúde.